Boa tarde a todos e todas. Se vocês puderem se acomodar, ficar à vontade, para a gente poder dar início à nossa reunião. É muito bom para nós podermos estar aqui recebendo vocês. Para muitos, eu acredito que seja a primeira vez que estejam aqui, né? E nós pedimos que essa reunião acontecesse aqui justamente para que vocês pudessem sentir a energia desse lugar. É uma honra para nós termos aqui a secretária da Cultura, Aline Torres, que também, junto de mim, é a primeira vez, né, que está. A senhora veio outra vez e eu não estava aqui. Então, para mim é uma honra recebê-los e todo o pessoal da Secretaria da Cultura, o pessoal do escritório também, né? É muito bom para nós podermos estar reunidos numa forma muito democrática de conversar e buscar entendimentos a respeito de um patrimônio que é de todos. Uma coisa que muito nos chocou foi a falta de conhecimento da nossa história, a falta de busca da nossa história por parte dos concorrentes, né? A gente sentiu muito isso e a princípio, ficou até um sentimento de que fomos desrespeitados. Com relação aos povos indígenas, eu peço licença para vocês de ler um pequeno texto. Ele diz assim: Viva a Capela dos Aflitos, parte da Anga, Anga é alma, dos povos indígenas e da população afro-brasileira, cabocla e despossuída, por Kazé Angatu. Como indígena que sou, muitas pessoas me perguntam se existem memórias, identidades e territorialidades indígenas na cidade de São Paulo. Respondo que existe e muitas. Porém, logo em seguida, outra pergunta aparece. Kazé, eu não consigo perceber essa presença indígena na cidade. Já se passaram 25 anos quando lancei um dos meus livros. Nem tudo era italiano. São Paulo e pobreza na virada do século 1870 a 1915, fruto de uma dissertação de mestrado de História da PUC, São Paulo. Já naquela ocasião, afirmava que São Paulo e será terras indígenas. Um dos territórios que respalda essa análise é a Capela dos Aflitos, no bairro da Liberdade. Para lá também vou por mais de 15 anos, todas as vezes que realizo e finalizo o meu Ingará, Gutá, Toré, formação, caminhada, ritual. Indígena, identidades paulistanas. Manter a Capela dos Aflitos como patrimônio material e imaterial no sentido espiritual, cultural e social da presença indígena, negra, cabocla e população despossuída de riqueza material é ajudar a preservar nossas memórias, identidades e territorialidades. Porém, para que isso ocorra de forma profunda e originária, aqueles que atuam na união dos amigos da Capela dos Aflitos precisam serem ouvidos e coordenarem os trabalhos. Essas pessoas são as guardiãs das memórias e espiritualidades da capela. Tenha certeza que, assim, muitos sentirão nossa presença pulsando quando eu escrever falar. Escutem, conseguem ouvir os sons originários que advêm do profundo dos Angás? Indígenas na cidade de São Paulo, vejam, percebam, presença dos povos originários de vários lugares em diferentes territórios na Pauliceia desvairada, que alguns dizem não ter indígenas. Viva a Capela dos Aflitos, por parte da Anga dos povos indígenas, da população afro-brasileira, cabocla e despossuída. Vamos todos nessa marcha para lembrar o que passou, nossos antepassados que seu sangue derramou. Canção Tupinambá, de Olivença, da Bahia. Eu deixo para vocês passarem e verem. Aqui nós temos um enterramento de um indígena, de uma indígena. Está aqui traduzido e eu passo para que vocês se apropriem. Então, nós sabemos que a presença indígena está aqui e foi uma coisa que nós nos sentimos falta. E quando a gente pensa em reparação, nós queremos uma reparação para a Capela dos Aflitos também, não só aos nossos ancestrais que
tanto necessitam dessa reparação. Mas nós precisamos de uma reparação à capela. Nós não podemos derrubar a vizinhança, eu concordo. Mas quando nós pedimos aqui que o Memorial dos Aflitos nos contemplasse com apenas 2 itens, que eu não vou falar de banheiro, gente, porque eu me recuso a falar de banheiro, né? Vamos falar de 2 itens, que era um refeitório, uma copa com refeitório, e um vestiário. Só isso foi que a capela pediu de reparação. A UNANCA só pediu isso. E isso não nos foi atendido. Nós não temos um refeitório, nós não temos um espaço para que as pessoas possam se trocar. Eu peço só para vocês entenderem por que eu estou dizendo isso, porque eu recebo aqui a ala das baianas da Vai-Vai. Elas vêm para os nossos eventos. Elas se trocam no espaço de 1 por 1. Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram a congada de Minas Gerais chegando aqui e ela precisa se trocar, se maquiar, se aprontar? Nós não temos. Eles precisam comer e nós não temos. Eu termino a minha fala aqui. Peço desculpas se eu me alonguei, mas é uma coisa que foi muito conversada, muito falada e, sinceramente, eu fiquei muito decepcionada por não ter esse atendimento. Mas eu acho que não é tarde ainda, porque não tem nada edificado. É tempo da gente poder mudar o que tem que ser mudado. É isso, gente. Obrigada. Vocês vão usar a terra do cemitério. Só um minuto. Lá aqui no processo está a terra do cemitério. Para isso, vocês estão pedindo licença para quem? Para usar essa terra do cemitério? Quem vai dar licença para isso? Esse terreno sempre teve um significado muito profundo. A gente reconhece isso. Pode ser que em algumas atitudes isso possa parecer que não, mas o projeto tem muitos aspectos simbólicos. A questão da terra, além de remeter a uma construção, assim, uma técnica ancestral, ela tem um sentido da terra, que é uma coisa muito importante. O sentido colocamos sim, que era a terra do próprio lugar, no sentido de pensar que essa terra não sai e fica no mesmo lugar. Isso não é o essencial. Nos pareceu que isso era um gesto muito simbólico de respeito, e não ao contrário. Talvez a gente tenha nos enganado e, para isso, nós reconsideraremos, se for o caso. Mas eu queria explicar qual foi a razão. A gente entende o memorial como um resgate de memória e de história, mas também como um templo. Então, acho que a ideia da terra ficar no lugar nos pareceu uma coisa muito desejável até. Ou seja, ela não sai, continua, apenas ela muda de posição, não muda nem de forma, porque a sua constituição se mantém. Então, eu queria fazer essa explicação, porque de maneira nenhuma foi uma desconsideração. Talvez nós, sim, por desconhecimento, não sabemos de todas esses procedimentos, esses rituais necessários. Se isso poderá ser feito, eles serão feitos, obviamente. Não somos nós que vamos decidir. Se precisar pedir licença e essa licença puder ser dada, será feita. A ideia da construção em terra, ela permanece. Eu posso usar outra terra, não preciso usar esta terra. Nos pareceu que esta terra deveria ser usada para que ficasse no mesmo lugar. Passou tanto tempo, tantos séculos, e ela continua aí e não é retirada. Esse foi o nosso sentido, que podemos reconsiderar se isso for necessário. Só um minuto. Então, é mais fácil, acho que a gente colocar todas as nossas dúvidas e vocês responderem. Sim. Mas não é melhor, se não algum projeto readequado para apresentar? Acho que antes de eles exporem as dúvidas, era legal vocês apresentarem a nova proposta, para que aí sim eles tenham dúvidas sobre o que está posto agora. E aí a gente fazer uma reconsideração, acho que é melhor. Só para complementar aquilo que o Colo já colocou, que esse terreno em particular, ele também já foi mexido, né? Já existe lá uma escavação, já existe lá uma estrutura pronta de uma fundação,
né? E a gente não sabe nem se a terra que tem lá vai ser suficiente para a construção dessa parede, exatamente, que a gente pensou conceitualmente que fosse executada no desenvolvimento do projeto, né? Então o terreno ele já não guarda mais essas características que talvez conceitualmente... Oi? Não é... Eu estou colocando aqui só uma... Você não precisa ser agressivo. Eu não sou agressivo, só estou dizendo o seguinte, você está colocando uma coisa que é a sua opinião. Estou dizendo que a terra já foi escavada. Estou dizendo que lá já existe uma estrutura, né? Então, essa terra que a gente até propôs usar de forma sagrada, como a gente já tinha colocado aqui, ela nem existe mais. Todo cemitério é sagrado, é um território sagrado, é um território sagrado. E aí não é só para nós macumbeiros, são para todas as religiões, o cemitério é sagrado. E qualquer elemento que esteja nesse lugar, ele é sagrado. Então a terra é sagrada. Não é? Então não há nem a mínima possibilidade de dizer o seguinte, foi escavado, já não é mais um cemitério. Não existe essa possibilidade. E eu acho, sabe o que faltou? Não é? O edital, ele é frio. Ele é muito frio. Ele é frio, o edital é frio. E vocês não acompanharam a discussão que se rolou desde 2018, a partir do momento que foram encontradas as ossadas. Se vocês tivessem participado, se vocês tivessem percebido isso, com certeza estaríamos discutindo isso. Mas eu gostaria, sobre a terra não há acordo. Não há acordo, a questão de religião não há acordo. De usar a terra do cemitério. Porque se eu vou usar uma terra para fazer alguma coisa, terra de cemitério, um elemento de cemitério na minha religião, eu tenho que pedir licença para o dono daquele local ali, daquele metro quadrado. E como é que eu vou saber, num 400 metros, para quantos eu vou pedir licença? Para com quem eu vou falar? O entorno, então, realmente fica bastante, bastante Então, complicado. quer dizer o quê? Existe essa questão da religiosidade, da qual, para nós, é o fundamental. É o fundamental. Não é? A questão física é outra. Mas nós temos outros argumentos a fazer. Então eu gostaria de saber, porque quando a gente fez para fazer o edital, nós fizemos algumas propostas. O edital, a minuta do edital chegou na nossa mão com as nossas propostas, mas não foi editado com aquilo que nós gostaríamos de ter. Tá certo? Então, se há um momento agora de fazer uma revisão, a gente gostaria de ouvir. Que a revisão foi feita, até que ponto nós vamos ter que implementar no mundo. Desculpa o jeito de falar, a forma de falar, mas... Não é? E às vezes é a forma que as pessoas conseguem nos ouvir. Não é? E muitas vezes, quando a gente fala dessa forma, questionamos, falam que nós somos agressivos. Não é? Então nós não somos agressivos. É o nosso jeito, que nada veio de graça para nós. Em nenhum momento nós tivemos que arrombar a porta. Stetosha, Irequema, boa tarde a todo mundo. Arro Rafaela Puri, arro Boemanchemin Puri. Eu sou a Rafaela do Povo Puri. Tenuahi, Sate, Boingana, obrigada, camarada do Povo Preto. Né? A última vez que eu vim aqui, a Elis fez muita questão de falar que isso não é um museu, exatamente. Né? Isso aqui é um templo, isso aqui está vivo ainda. Né? Isso aqui ainda é resistência. Né? Essa ideia cronológica de memória separado de vida e de justiça e do agora sequer existe na nossa cosmovisão, sabe? Então, eu agradeço, camarada, por falar isso, e eu queria saber também, né? E aí me desculpe porque eu tô entrando realmente nessas discussões agora, né? Mas o que foi colocado para mim é que também não existe espaço para questão dos povos indígenas, né? Espaços dedicados à memória indígena desse território, né? E eu acho que isso é extremamente importante. Eu queria saber como que isso está sendo contemplado, se está sendo contemplado, porque isso aqui é um espaço também de retomada, de resistência, porque a Elis leu o texto do Cazé e, na verdade, São Paulo é a cidade com maior população indígena do Brasil. Ela é. E por que não vem? Né?
Então, eu queria muito agradecer o camarada por colocar isso, essa coisa do presente, sabe? De que a gente precisa que isso aqui seja um território de resistência e que abarque todas as memórias, todas as formas de enxergar a espiritualidade aqui. Eita, rentar, nessa capela. Meus ancestrais estão aqui, né? A gente leu aqui o documento da indígena forra, alforriada, né? Que inclusive resgata essa história de que sim, houve escravidão indígena nesse país, né? Então, eu queria saber como que isso está contemplado, porque o que chegou para mim é que isso não estava sendo contemplado no projeto. Eu sou um afro-puri, né? Meu avô nasceu em 1856, né? E o meu pai é indígena, cabelo liso, pele preta, né? De Vieiras, Minas Gerais. Mas eu só me descobri já lá com seus 30 anos, mas até então não tinha nenhuma vivência, né, com o povo puri, né? Fui para Minas Gerais, aí tem um museu e tal, assim por diante. E então ver você falar, né, então para mim é parte de um resgate, né? Além do texto que o Cazé colocou. Então, embora aqui seja um cemitério, entre aspas, né, para o pessoal que era enforcado, né, aí entendidos escravizados, negros, tal, assim por diante, não se sabe se aqui, antes de ser isto, se era também um local de enterro do povo indígena, né? Então, não se sabe. Daí a importância, né, do posicionamento do Cazé, da Elis, do teu. Aí nós, agora 2018, 2019, íamos fazer o cortejo do Chaguinha. Aí ia ter perna de pau, várias coisas, atividades culturais e tal. E esse aqui da Igreja da Boa Morte. Mas foi uma chuva terrível. Aí, por questão de segurança, porque alguém podia cair, cancelou o evento, né? E estávamos lá dentro da Igreja Nossa Senhora da Boa Morte e tal. Bom, não vai ter porque, né, vai ter problema e tal. E está chovendo, como é que vai sair no meio da água com vela? Tá? Vai apagar tudo, então cancelou. E aí uma parte do pessoal foi embora e ficou um pequeno grupo. Aí olhamos um para o cara do outro, então a gente pede, né, a saudação aos ancestrais, né, a bênção e tal. Né? E aí, como é que vai fazer? E as almas? Vai dispensar elas? Como é que vai fazer? Aí foi bom, é melhor a gente terminar o negócio e tal. E pegamos as velas e tal, saiu uma chuva e fizemos um cortejo e chegamos até aqui, né? E aí, para dizer que quando o Enéas coloca essa questão, é uma questão para a gente muito séria, porque não basta a gente falar isso da boca para fora, é a vivência, né? É uma coisa material mesmo. Peço, antes de mais nada, licença aos meus ancestrais que me trazem aqui, que me motivam a escrever sobre esse lugar. E uma coisa que eu tive com as minhas conversas com a Elise, que eu gostaria de entender, porque, assim, o concurso foi feito e vocês ganharam, e é como você trouxe no início, que agora é uma oportunidade de construir esse projeto em participação com a comunidade. E o que eu vejo nessa conversa aqui é que o pessoal da UNANCA e um conflito entre edital que foi construído, por exemplo, a Secretaria de Cultura fez um edital onde ele estipula um programa, mas as áreas desse programa não são ditas. A gente não tem o quantitativo de cada área que tem que ser respeitado. Isso impacta 100% o projeto de arquitetura, né? Que é uma falha. Esse momento agora tem que ser visto de fato como um momento para que o projeto, não que seja perdido a conceituação de que vocês fizeram, que o projeto é autoral de vocês, mas o papel e o serviço do arquiteto é com a população e não com o seu projeto em si, né? E para ser objetivo e concreto aqui, tem algumas questões que me incomodam um pouco no projeto que eu gostaria de entender, que até agora não foram pontuados, não foram discutidos nessa reunião, que é tão importante. Porque eu acho muito pior a gente construir um edifício que não nos responda, que não nos represente. É melhor nem que construa. É melhor que deixe o terreno ali e faça um belo jardim. Entendeu? O que eu vejo é que é uma grande estrutura. Se vocês puderem apresentar o corte para todo mundo, que eu acho que é de vital importância que a gente está tendo essa conversa. Ninguém aqui viu o corte ainda, ou uma maquete,
Acho importante ser apresentado, porque o que eu vejo é uma estrutura que está colada na capela, né? E que não tem um recuo de 5, 4 metros, não tem... Se ela avançasse 1 metro a mais, essa cobertura estaria sobrevoando a capela, englobando ela literalmente, fagocitando. Seria necessário ter reservado em algum lugar um espaço específico, assim, porque se num contexto que a gente tem um total apagamento da nossa presença e das nossas identidades, a gente ficar à mercê de um espaço livre, né? A gente sabe que na sociedade que a gente vive não existe essa liberdade restrita, né? A gente está sujeito a essas disputas mesmo culturais e territoriais. Então eu acho que seria importante que nessa revisão do projeto tenha sim algum espaço que seja específico para a memória dos povos indígenas. No projeto não tem lugar específico para ninguém ainda, isso não está definido, né? A gente tem apenas a espacialidade construtiva, né? Apesar da alegria que a gente sentiu e que todos nós sentimos com a possibilidade de desenvolver o memorial, me deixa bastante triste ser tratada como se a gente tivesse realmente um desconhecimento sobre o tema ou um desconhecimento sobre o local e como se a gente desprezasse qualquer tipo de uma das memórias que está aqui enterrada, né? Então a gente em nenhum momento deixa de reconhecer e de entender a importância nem do povo dos negros, nem dos índios, né? Eu também, indígenas, também sou descendente de indígena. Também, assim como acredito eu que muitos de nós aqui temos descendências de muitos povos, né? Sejam eles italianos, sejam eles quem forem, eu acho que todos merecem respeito, todos estão aqui contemplados, todos tiveram as suas dificuldades, né? E eu acho que esse é o momento, inclusive o momento posterior, que é o de justamente deixar esse lugar destinado a um memorial. Então não tem um espaço reservado, pelo menos até o momento, não foi isso que pediram para nós no edital, né? Um espaço reservado para uma memória específica, mas sim para todos aqueles que fazem parte desse espaço e que fazem parte dessa história, né? Nosso cuidado foi levantar a cobertura para que ela fique acima da igreja, não para se sobrepor, mas para liberar a perspectiva. E isso aqui é tudo aberto, portanto ela não se debruça sobre a igreja. As primeiras construções estão recuadas. Então há um grande espaço aqui de desafogo da igreja. Essa foi uma preocupação. É que o terreno é um lote, uma gaveta. Eu entendo a mágoa, eu entendo, não, é de verdade, não tem nem como me colocar, eu estou nesse lugar. Eu entendo a mágoa, eu entendo a falta o distanciamento, mas a gente construiu isso daqui praticamente juntos. Eu mesma chamei alguns dos presentes aqui, antes da gente fazer esse edital, para simplesmente tivessem os itens que a gente acha, a gente como um coletivo, como um todo, que a gente entende que é importante. Mas o papel é frio. O papel não está aqui mostrando o seu sentimento e a sua dor. E o que o orixá coloca na sua boca para você falar. Para você ser o nosso instrumento aqui. O papel é frio. Por isso, nós construímos em conjunto a necessidade de ter alguns itens dentro desse edital. E nós já sabíamos que isso ia acontecer. Porque eu mesma falei para vocês, eu devo ter isso gravado, se ninguém lembrar. E nós entramos nesse acordo de que, olha, a gente vai fazer o chamamento, a gente recebeu várias informações das pessoas, construímos o edital. E eu ainda falei assim, olha, o memorial ele vai ficar dentro da estrutura da Coordenadoria de Museus da Secretaria Municipal de Cultura. E aí eu vou deixar ele por 1 ano, 2 anos no máximo. Era um compromisso meu. Para quê? Para que nós, como coletivos, nos organizássemos para que uma entidade daqui fosse a entidade gestora desse espaço.
para que ele seja de fato administrado por vocês. Isso foi um compromisso meu com vocês. E aí eu falei, olha, vai ter a entidade, o escritório ganhador do projeto, ele vai fazer um projeto amplo, e aí a gente vai ter essas trocas. Era isso que tinha que acontecer, e a gente falou que isso ia acontecer, justamente para a gente ir adaptando. O documento que vocês mandaram, o que eu também me magoo, que aí eu também me magoo. E aí eu, Aline Torres, pessoa física, não é a secretária que se magoa. É a Aline Torres, pessoa física, que veio aqui já outras vezes, várias vezes, conversou com todo mundo, abriu, foi em todos os espaços possíveis de diálogo, abriu todos eles, os possíveis e imagináveis, e aí eu fico sabendo das reclamações e das faltas, enfim, das mágoas e dos não contentamentos pela rede social. Vários aqui têm o meu celular particular. E a gente combinou que ia ser assim, que a gente ia ter essa troca. Olha, vamos adaptando. A gente pode criar um GT depois do escritório ganhador do projeto, porque ele tem que sair. Por mais que a gente tenha aqui, e eu acho que foi muito bacana, porque a gente tem aqui, além dos estudantes, a gente tem professores que estão se dedicando, não só agora no período do projeto, mas eles estão se dedicando há muito tempo para conhecer a história desse bairro. Quando a gente foi inaugurar a estátua da Madrinha Eunice na Liberdade, nós fizemos um ritual de religiões afro-religiosas ali, né, para contemplar esse espaço, do quanto que eu e vocês e nós sabemos da importância desse território para nós, para nossa religião. Então, a gente tem aqui uma oportunidade que não é rara, ela é contínua, e nós vamos dar continuidade nisso. Só que a gente precisa acelerar o processo, porque a gente precisa tomar cuidado com uma coisa que a gente acostumou a fazer, que é dar mais valor para a luta do que para a vitória. Se a gente não dá mais valor para a vitória, a gente vai viver na luta a vida inteira. E quando é que a gente saboreia esse prazer da vitória? A gente está perdendo isso. E aí que a gente precisa agora entender que nós temos uma vitória. Lembra que num pedaço da nossa história, a gente correu o risco grande de perder isso daqui e virar um shopping, né? Que era essa a ideia original. E a gente lutou muito. Então essa luta foi importante. Eu não estou querendo dizer que a gente tem que abandonar a luta, mas a gente precisa dar valor para essa vitória também. Então vamos construir. A gente vai tentar chegar num consenso. É metade aqui, para que a gente chegue na vitória. Porque senão a gente não vai chegar nela nunca. A gente vai só estar na luta. E só lutar não é legal. A gente precisa ter aqui o nosso espaço e dizer, olha, eu tenho um lugar para contemplar a nossa história. Posto isso, a gente tem aqui um cronograma de execução de orçamento, porque a gente está falando de burocracia da administração pública. A gente precisa correr com esse trem. Então, é assim, eu vou fazer uma proposta de encaminhamento, eles têm uma resposta que eu vou deixar depois aqui, enfim, com os responsáveis da UNANCA e tal, que é uma resposta dos questionamentos de vocês, das alterações que foram pedidas. Eu vi sua mãozinha levantada, calma. Dos questionamentos que vocês pediram foram alterados. Eu acho que vale mais um retorno, depois de vocês lerem esses documentos, fazerem, agora que vocês viram a proposta, fazerem por escrito mesmo. Se acharem conveniente, a gente marca uma reunião com no máximo aqui de uma semana de retorno na secretaria, para a gente conseguir fazer uma reunião de trabalho mesmo, de encaminhamento e entender, é possível, não é possível, eu fiquei com dúvida aqui, acolá, para a gente chegar no desenho final, porque a gente tem um recurso que eu preciso executar esse ano para contratar o projeto. A gente tem 4 milhões, se eu não me engano, que é o valor da obra, para a gente conseguir fazer, e 400 mil? Quase 400 mil, e 400 mil do concurso e o projeto. Para o concurso e o projeto. Ou seja, a gente tem um recurso que eu preciso executar esse ano, e até os 60 dias de publicação do não sei o que da empresa, a gente corre o risco de perder. Então a gente precisa se organizar para conseguir saborear essa vitória. Eu tô aqui, não tem um lado lá e um lado cá. Não tem o contra, eles e nós. A gente está todo mundo no mesmo lugar. Aqui quem está aqui hoje não é o Hugo Possolo, é a Aline Torres. E a Aline Torres tem a mesma história de vocês. Não dá pra gente chegar nesse lugar e entender um distanciamento que não existe. Porque eu, pessoa física, me coloquei nesse lugar para que nós conseguimos alcançar essa vitória. Então, a gente vai chegar lá nela juntos. Então, a gente precisa aqui, eu vou dar esse encaminhamento, pedir aqui licença e perdão pro padre, porque eu tô aqui já gritando numa capela. Ele já está acostumado a brigar comigo.
Então, para a gente conseguir marcar essa reunião, para vocês terem a devolutiva e a gente e o escritório ganhador também, para que a gente consiga otimizar o nosso tempo e fazer com que isso seja o mais rápido possível, porque a gente está falando de administração pública, a gente tem uma burocracia e a gente tem prazo para executar esse orçamento. Se eu ver que até novembro isso não andou, eu preciso colocar esse dinheiro para ser executado em outro projeto. E projeto é o que não falta. Então não vamos perder essa oportunidade, não vamos perder o que está na nossa mão, para a gente não ficar só dando valor para a luta, mas para a vitória também. Gente, eu realmente preciso ir, a gente está na véspera de um grande evento na cidade, que é a Virada Cultural, vou aproveitar e vender meu jabá. Então, por favor, aproveitem isso e tem várias coisas pipocando e eu preciso sair. Então, se organizem pra gente. Quer fazer a sua fala? Ele tinha levantado? Vem cá. Sobre a gente precisar ir rapidamente com esse processo, que é um processo importante para a cidade de São Paulo, sobretudo para a população negra. Você sabe muito bem disso, porque a gente chegou a conversar sobre isso na PUC. Mas também, eu gostaria de lembrar para você, que você fala que a gente tem que valorizar a nossa vitória e não a nossa luta. Não, eu não disse isso. Você disse não, que a vitória tem que ser comemorada também. Isso. Mas a gente tem que lembrar que os memoriais dos museus no Brasil e na maior parte do mundo são espaços de dispositivos de racialidade, como diz a Sueli Carneiro. Então, se a gente não pensa isso coletivamente, a gente transforma esse museu aqui, que pode ser o mais lindo esteticamente possível, no museu reprodutor do racismo. Porque a própria historiadora Ana Lúcia Araújo vai falar pra gente que o maior problema dos museus que falam sobre a escravidão e o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas é que esses museus não falam sobre racismo e sim reproduzem o racismo. Então, quando a gente fala dessa luta, é lembrar disso também. Mas não é isso que a gente tá falando da mesma coisa. É pra ter isso. Exato. Por isso que eu tô propondo pra gente fazer essa conversa. Que era justamente isso que eu propus. Exato. Mas eu quero aqui pedir desculpa à senhora Ana de Tovo, quando ela comenta que o escritório paulista teve todo o respeito com o memorial. Não teve. Paulistano. Não teve em algum ponto. E não estudou muito bem a região. Porque senão não teria nem proposto a demolição da lojinha e do velário. Desculpa. Foi um equívoco mais pra gente que tá aqui. Acho que isso foi triste. Foi triste abrir e ver isso. Mas essa questão. Muito impressionante os ataques ao Não são ataques. São sim. Pra você que não entende o ritual de Chaguinhas, Não vamos entrar nessa seara. Não vamos entrar nessa seara. Não, eu concordo, também não quero entrar nessa seara. Não é, a minha intenção não é atacar ninguém. É só comentar uma questão, a gente está falando de infraestrutura, e para a gente pensar em espaço de refeitório, a gente tem que pensar na infraestrutura desse refeitório, então tem que ter um espaço limitado aqui dentro. Tá? E é isso. Eu proponho que a gente depois converse sobre isso, tá? Acho que é uma coisa pra gente conversar depois. Não, só me mostra que a visão resistente da nossa colega aqui me mostra como a gente... Não, está, Ana. Eu sei assumir quando eu faço um projeto museológico errado ou alguma proposta... Eu estou falando no meu caso. Você fez uma proposta arquitetônica errônea e não quer assumir. Desculpa, mas essa é a verdade. Não, eu queria só... Tchau, gente. Boa tarde. Infelizmente a secretária foi embora, porque esses são pontos que eu queria colocar para ela. Acho que os meninos ainda estão aí. Não sei se foi todo mundo embora. Foi o Gabriel também foi. Mas ela propôs criar um grupo de trabalho. Mas são só alguns detalhes que eu queria falar para vocês e gostaria que as pessoas que estão aqui também, principalmente o Enes, que me acompanha desde o começo, quando foi feito a questão da captação de recursos para fazer o memorial, nós estivemos numa audiência pública junto com a secretária e que ela disse assim, ela anunciou, nós temos 19 milhões? 27. Não, era 19 que tinha sido aumentado para 21. Né? Então a gente teria 21 milhões para trabalhar esse memorial. Nós, vamos dizer, arredondando, pagamos 11 de indenização para o chinês. E para onde foi o restante? Que agora se reduziu a 4 milhões. Quanto à reclamação da secretária, que eu também gostaria de ter respondido para ela, por que não falaram comigo, não me ligaram, vocês têm meu telefone. Eu sinto muito, mas eu não tenho. Se eu tivesse, eu teria feito. Né?
Eu estou com uma carta desde outubro do ano passado. Eu peço uma conversa com ela, uma reunião com ela, e ela me disse assim: eu quero você na minha sala daqui 15 dias. Eu estou brigando por essa reunião até hoje. Nós utilizamos da rede social? Utilizamos sim, porque se eu estou desde outubro esperando por uma resposta, quem é que garantia que o meu ofício que foi protocolado lá na secretaria ia ser atendido? A Ana, você deu a impressão que ficou muito ofendida pelas falas aqui das pessoas, se sentiu desrespeitada, né? Não, você deu essa impressão pra gente, né? Que você ficou muito ofendida, né? E aí eu queria colocar uma impressão de vários do nosso coletivo ao ler a carta de resposta de vocês. A gente também se sentiu desrespeitado. Posso falar? Não, mas é só para entender qual... A carta de resposta do escritório. O escritório não tem um PDF do escritório descritivo do projeto. É um memorial descritivo, não é a carta. Isso é um texto de memorial do concurso. Não, não sei, porque já responde, já disse que já está respondendo a questões da UNANCA. Então, é recente. Essa aqui é a carta? Essa carta não foi publicada. Eu tive acesso às respostas. A secretaria que mandou. A secretaria enviou. A secretaria enviou. Você ia falar que se eu tivesse lido a carta? Não, eu falei só. Não foi isso, gente. Pelo amor de Deus, qual é o problema de vocês? Não, é porque eu tô querendo falar. Eu tô querendo falar. É que você tá me interrompendo. Deixa eu falar. Eu perguntei só dessa carta que você tá falando, só disso. Então, mas eu posso continuar a falar dessa carta? Que nós, do nosso coletivo, tivemos acesso a essa carta. E ela nos desagradou, a muitos de nós desagradou, especialmente pelo tom da carta. A maneira como vocês se referem a gente. Parece que assim, que era um esforço de vocês ter que dialogar com a gente. Parece que soou a carta como se nós fôssemos um bando de nativos, sabe? Um bando de matutos, sabe? E eu achei assim, tinha uma insistência de vocês de falar que, por que vocês queriam demolir 2 partes da capela e restringiram a coisa de, isso tem uma relação afetiva. Não, isso é muito mais do que uma relação afetiva, isso tem a ver com valor de uso. Né? Então me pareceu que vocês estavam muito mais preocupados em falar, não, em relação ao edital, a gente agiu bem. E aí a gente se sentia, enquanto movimento social, desrespeitado. Porque assim, parece que vocês estavam assim, com uma atitude condescendente, sabe? Parece que vocês falaram assim, vocês não estão respeitando a nossa pesquisa. E é como se o edital fosse mais importante do que o movimento social. E eu queria lembrar que esse edital só existe por demanda do movimento social. Então eu acho que assim, a relação ela pode melhorar. Mas assim, eu acho que vocês precisavam reler o tom da carta de vocês, sabe? Para entender esse clima que estava aqui hoje. Não é gratuito esse clima aqui, você entende? Então eu acho que tem que mudar a relação, desculpa. Nós vemos com os olhos da devoção. Eu gostaria de falar só uma coisa. Eu queria agradecer você porque você está sendo muito respeitoso, só que eu acho um absurdo você chegar num território que é sagrado e falar qual é o problema de vocês. Ficar virando os olhos, ficar dizendo que você está extremamente ofendido. Você está toda hora fazendo caras e bocas pra gente. Respeita nosso território. Nossa teprica coiá, Rayon Caxaté, onde a gente fala do nosso território. Então, eu estou traduzindo para você. Fala português. Então, desculpa... Eu não tenho nem palavras para descrever a forma como você está desrespeitando a gente. Você chega no meu território e você fala português. Eu já ia traduzir para você. Qual que é a língua oficial do nosso país? O quê? O quê? Pensamento de colonialista. É esse medo desse projeto. Ele não pode se tornar isso. Peraí. Olha, eu vou pedir para vocês pensarem um pouquinho, só que vocês estão num templo sagrado, num local que a gente tem que baixar o tom, baixar a vibração, baixar a voz. Olha, Ana, me respeita. Calma, Rafa, calma. Olha, Ana, você, a gente tem passado assim num processo que tem que ser decolonial.
ele tem que ser decolonial. A gente tem que pensar que a nossa linguagem hoje não é mais a de 2 anos atrás. Eu não vou nem colocar de 10, eu vou colocar de 2. Você não pode chamar uma pessoa de índio hoje. É ofensivo, entendeu? Então, são coisas assim que a gente tem que evoluir nesse sentido. Por isso, esse ressentimento todo. Porque nessa sua fala agora, você se mostrou assim, uma pessoa de assim, para quem está ouvindo, de uma extrema-direita doente. Você me desculpa, mas sabe o que é isso, Ana? Sabe o que é isso? É assim, como é que eu vou explicar a sua situação? É a falta de convivência nesse momento, Ana. A falta de convivência com a coletividade, a falta de convivência com os coletivos que lidam com a sociedade, com quem vai à luta, como a Rafa, que é uma puri, uma indígena que faz um movimento grande por moradia, né? O Enéas, que não só representa a Novos Rumos, a religiosidade dele, mas representa a Novos Rumos, que é uma ONG que trabalha pra caramba em prol da sociedade. E essa linguagem você só vai aprender convivendo com essa gente. A língua nossa, como diz Kazangatu, não é português. Se você parar para pensar, os seus verbetes, estude, que você vai descobrir que a gente está falando de uma língua brasileira, de uma língua que usa dos termos indígenas até para chamar o bairro onde você mora. Então a gente precisa entrar num consenso, gente. A gente tem que tentar, Rafa, a gente precisa tentar passar essa sabedoria, esse conhecimento, e a gente precisa aprender com os outros. Eu sou uma pessoa que não tenho formação acadêmica, eu sou uma pessoa que busco ouvir a todos com igualdade, não entendo de arquitetura, mas tenho nas minhas costas vários arquitetos que me apoiam, que me auxiliam, que estão aí me ajudando, né? Eu tenho pessoas importantíssimas, como o Adão, que é do movimento negro, que pode te falar assim, horas incansáveis naquela voz pacífica dele, calma e tranquila. Nosso parente, Rafa, Puri também, tá? É assim, a gente tem que conviver mais, a gente tem que estar mais junto para você poder conhecer esses termos que a gente fala. E um indígena, quando fala, ele tem que ser ouvido. A gente silencia. Isso faz parte da cultura. O indígena, quando fala, ele traduz para você em seguida. Eu ia traduzir, inclusive. Ela estava traduzindo para você. Me interrompeu, eu estava traduzindo. Ouvir. E a frase que eu estava falando é exatamente essa que a Elis falou. Quando o indígena fala, os outros escutam. Os outros escutam. Porque o indígena, é difícil para mim falar. O indígena, quando fala, ele é pura sabedoria. Ele é o dono da terra. Quando eu cheguei aqui para fazer o que eu estou fazendo hoje, em 2018, que eu bati na porta da secretária e ela falou, eu preciso de você, eu preciso das fotos que você tem, vem para fazer um coletivo. Eu nunca imaginei que eu estaria no lugar que eu estou hoje, que eu coordeno um grupo de mais de 50 pessoas, que todos trabalham aqui de graça, voluntariamente. E quando a gente fala de respeito, a gente está falando exatamente disso. Que pessoas pretas, que pessoas indígenas não podem ser tratadas dessa forma. Só uma coisa, quando fala o seguinte, é sobre todo mundo sofreu, não é? Não foi todo mundo que sofreu. Não foi. Todas as pessoas que estão aqui, descendência diferente, que vieram da Itália, que vieram do Japão, não foram esses dois grupos que sofreram. Foram dois, negros e os indígenas. O resto não foi, entendeu? Então não podemos comparar. Eu queria, eu quero falar.
Bom, gente, deixa eu então agora colocar o meu lado nisso tudo, tá? Só para tentar explicar para vocês um pouco quem eu sou. Eu também tenho descendentes. A minha avó era índia. Sua avó era indígena. Por favor, você não precisa ficar me... Você pode escutar? Obviamente, eu preciso retratar aqui a minha ignorância em alguns aspectos com relação ao aprofundamento da cultura de vocês, porque realmente eu tenho. Eu acho que cada um aqui tem as suas especialidades, se aprofunda em determinados estudos, em determinados aspectos, né? Assim como vocês têm a de vocês, eu também tenho as minhas causas, eu também luto por muitas coisas aqui na cidade, eu também respeito a diversidade, já fiz muitos projetos aqui em São Paulo, sempre em benefício do outro. Então eu não cheguei aqui para enfrentar qualquer tipo de discussão com nenhum de vocês. A gente veio aqui aberto para apresentar um projeto do qual a gente teve muita satisfação de fazer. Eu já estive aqui com eles, inclusive, diversas vezes na capela, inclusive aqui já conheci a Elis, onde o Igor já recebeu a gente, a Elis já recebeu a gente já fez prospecção na capela, a gente já fez vários estudos aqui, e pra gente essa foi uma oportunidade de se aproximar de uma história que a gente respeita. E durante essas devolutivas, essas que você coloca, de maneira nenhuma a gente quis responder de forma agressiva, muito pelo contrário, a gente, apesar de toda essa tristeza agora que eu estou sentindo, a gente realmente ficou muito feliz com a possibilidade de ter ganho esse concurso. E eu estou saindo daqui muito chateada mesmo, porque vocês estão me colocando como se eu fosse uma pessoa que tem preconceitos que eu não tenho, né? Que deveria saber coisas que infelizmente eu não sei, mas que não me torna pior que nenhum de vocês. Muito pelo contrário, porque eu vim aqui e eu tô dando a minha cara para bater, para fazer uma coisa que eu sempre julguei necessária para a cidade, que é a preservação ao direito à memória. É isso onde eu trabalho há 25 anos, quase 30 anos da minha vida. Eu dedico à preservação da memória dessa cidade. Eu já restaurei grande parte, acho que quase todos, 70% dos edifícios que existem aqui nessa cidade. Para todos os povos, para todas as culturas, para todas as pessoas, para os japoneses, para os italianos, para os negros, para os indígenas, para todo mundo. Sabe, eu não sou uma pessoa ruim, eu não vim aqui para ofender ninguém, eu não vim aqui para desrespeitar ninguém. Eu já tive em templo de umbanda, de candomblé, eu já fui em ritual indígena, eu já levei meus filhos para participar de tudo isso. Agora, vocês me desculpem se eu não tenho o vasto conhecimento que vocês têm, mas de forma alguma, em momento algum, eu desrespeitei nenhum de vocês. Nenhum de vocês. E se eu sou italiana ou se eu falo português, se isso é ruim, não é. Isso faz parte da nossa história. A minha família também merece respeito. Meu avô chegou aqui pobre, vindo da Itália. Pobre. Ele chegou pobre, igual muitos. Eu não tô querendo falar que a minha história é melhor. Disso. É melhor. Não se trata disso. Não se trata disso. A gente está falando do projeto, não estamos falando da sua pessoa. Então vamos falar do projeto. Isso. Só que vocês estão falando que eu... Eu gosto muito do projeto. Maravilhoso. Então, mas tem algumas coisas que eu mudaria. Então, a gente fez um projeto... Quais são as coisas? Vamos falar sobre elas? Isso, baseado num concurso, né? Num concurso que a gente procurou atender, onde a gente tentou respeitar a história de todos vocês, né? E a única coisa que eu acho aqui é que a gente tem que entender que cada um tem o seu papel na sociedade. Nós já esgotamos o objetivo dessa reunião. De minha parte, eu queria dizer que eu fiquei muito satisfeito de ter vindo. Nós viemos explicar, viemos ouvir. Eu acho que nós ouvimos. Eu acho que tem uma série de questões que se extrapolaram, mas eu acho que nós chegamos a uma conclusão que o trabalho deve continuar, que temos condições de fazer essa continuidade de uma maneira articulada. Eu acho que temos, às vezes, a fala de um
toca no outro de uma outra maneira. Eu acho que temos aqui esse final. Eu acho, de qualquer maneira, foi possível que cada um colocasse o que pensa, o que sente, mas eu acho que, como resumo, para mim, essa reunião foi extremamente positiva. Eu saio daqui animado para que o trabalho siga em frente. E não vejo, apesar dessa finalização, nenhum obstáculo a isso.